aceito com muito prazer em todo o grupo por ser escolhido por sindicato para intervir sobre esta matéria. Digamos que a proposta que me fizeram foi que falasse sobre financiamento. Digamos que era, enfim, admito que a minha memória ainda não esteja demasiado esmaecida, embora já esteja um pouco, sobre as limites que me mantiveram em tarefas de gestão durante bastante tempo. Mas como vou mantendo atenção a estes assuntos, admito que era um dos assuntos que me preocupava quando estava em gestão e era, se calhar, provavelmente o mais vital, não é? para as coisas que era possível fazer. Sei que eu pus ali a interrogação exatamente no tom de provocação que me pediram que usasse. E digamos que há parece-me que há uma necessidade de fazer uma espécie de contexto. Como acontece sempre nestes casos, eu vou assumir isso assim por inteiro. Aquilo que cada um de nós diz é a sua própria opinião e, obviamente, passível de todo o contraditório do mundo. Portanto, aquilo que vocês vão ouvir corresponde à minha maneira de olhar para este problema. Uma coisa que é mais ou menos transformada hoje em dia ou que procuram que seja transformada em axioma, uma coisa que não carece de demonstração, é que o financiamento público é cada vez mais escasso. Em termos gerais, procuram até generalizar para o mundo, basicamente. O discurso dominante, em bom português do mainstream, aquilo que nos dizem é que o financiamento público é cada vez mais escasso. E acho que isso funciona como pano de fundo. Eu acho que carece de demonstração, mas já lá vamos. Entretanto, por cá há uma lei de 2003, ainda do governo de Durão Barroso, com o ministro Pedro Lins, que teve que se demitir por causa de uns jogos de favores, mas deixou a lei. E basicamente essa lei foi sendo cumprida quase sempre, quase todos os anos tinha uma portaria específica para definir uma fórmula. O que significa que durante 5 anos a gente viveu com 5 fórmulas, cada ano a sua fórmula, o que era ótimo para nós conseguirmos planear a longo prazo, como facilmente imaginam. Cada fórmula tinha a sua forma diferente de aplicar os critérios gerais que estavam na lei. Mas, entretanto, a partir de 2009, perto do fim, digamos, de 2 anos, mais ou menos, do fim do governo anterior, a lei deixou de ser aplicada. Basicamente porque ela foi aplicada a partir do momento em que a fórmula começou a ser aplicada em 2006, já depois de Graça Carvalho, depois do nosso ladrão imobiliário da Faculdade de Lisboa, ter o Presidente da Comissão Europeia. A Graça Carvalho deixou de ser ministra passado algum tempo e depois veio o governo seguinte. Em 2005 ainda houve mais ou menos equilíbrio da distribuição orçamental. Em 2004, com Pedro Lins tinha diminuído um bocado. A Graça Carvalho repôs o nível anterior e depois, daí para diante, as fórmulas que foram sendo desenhadas e aplicadas levaram sempre a uma erosão progressiva em rampa descendente do financiamento atribuído aos investimentos. O que acontece é que, a partir de certa altura, a estratégia que foi aplicada foi uma estratégia de criação, digamos assim, daquilo que se poderia chamar em linguagem científica pimba, a criação de um ecossistema artificial com escassez provocada de recursos para ver quem sobrevivia. E, portanto, em 2009, as instituições de ensino superior das universidades públicas que nós temos, 4 estavam sob tutela, tinham perdido completamente a autonomia, estavam sob tutela do Ministério, com um administrador financeiro do Ministério para verificar tudo o que as universidades faziam. E as outras estavam mais ou menos a tentar sobreviver entre os escombros de uma política de estrangulamento financeiro cada vez mais aflitiva. De modo que em 2010 aquilo que aconteceu foi um balão de oxigênio que já lá vamos. De qualquer modo, em 2009, por causa disso, a reforma deixou de ser aplicada, então passaram a ser distribuídos orçamentos de base histórica, o que toda a gente sabe que é contraproducente do ponto de vista da qualidade da gestão, porque o orçamento de base histórica é uma espécie de garantia de receita, pelo menos proporcional à receita anterior, mesmo que ela esteja a diminuir. Portanto, não há propriamente estímulo ao aumento da qualidade da gestão. O que temos assistido então para cá, digamos desde 2008, com Teixeira dos Santos, aliás, já que posso exprimir opiniões aqui à vontade, Teixeira dos Santos
Vítor Gaspar ou Luís são todos faces da mesma moeda. Se uma moeda fosse multifacetada, eram todos faces desse poliedro mais ou menos estranho. O que significa que, entretanto, desde então para cá, não é, com a declaração da crise financeira mundial, houve encargos adicionais. Eu lembro, por exemplo, que em 2007 as universidades tiveram a começar a pagar os descontos para a Caixa de Apresentações, sem nenhuma contrapartida de reforço orçamental, ao contrário do que tinha acontecido no local uns anos antes, e outros encargos, além de encargos adicionais, não compensação de aumentos salariais, de massa salarial. Houve, então, de 2009 para cá, cortes mais ou menos indiscriminados, que não tiveram em conta que o ensino superior foi provavelmente dos poucos setores da administração pública, se não o único, que nunca contribuiu para a criação de déficit orçamental. Muito pelo contrário, nunca contribuiu. Posso dizê-lo com uma inteira segurança. E, portanto, digamos, a falta de capacidade de discriminação desse tipo de responsabilidades fez com que o ensino superior ficasse, de 2006 para cá, tem vindo progressivamente a ser exaurido de recursos. Digamos que o que acontece, então, de uma forma mais aguda, com Vítor Gaspar e Maria Luís, no Crato, é o envelhecimento do corpo docente, porque as universidades não têm dinheiro para substituir quem se reforma, a degradação das infraestruturas, porque não há dinheiro para além da massa salarial que é preciso garantir, não há dinheiro para praticamente mais nada, a necessária degradação da qualidade, que é arrastada por estes dois fatores, e depois alguma ilusão quanto à sustentabilidade dos resultados, igual que nós podemos dizer hoje, os resultados, nomeadamente da produção científica portuguesa, são muito melhores do que estavam há uma década atrás, mas sem sustentabilidade, quer dizer, a esmagadora maioria dos investigadores que são responsáveis por uma grande parte da produção científica é precária, ou altamente precária, e ainda por cima Miguel Seabra, de má memória, também contribuiu para o estrangulamento cada vez maior e a redução do número desses precários que têm garantido a produção científica. E, portanto, em termos de financiamento, do ponto de vista do ponto de situação, acho que estamos mais ou menos conversantes. Há algumas vistas do exterior que refletem sobre nós. Por exemplo, o Observatório Público de Financiamento da Associação Europeia de Universidades publicou em 2014 um estudo em que, entre outras coisas, dizia estas coisinhas que eu respiguei. Por um lado, diz que as universidades portuguesas sofreram cortes muito grandes entre 2005 e 2013, 200 milhões de euros mais ou menos, dos quais 185 já eram entre 2005 e 2008, portanto, com uma responsabilidade bem atribuída. Depois fala de que houve, de facto, um suplemento em 2014, mas toda a gente se lembra que havia aquele erro técnico e a reposição de alguns cortes que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais e, portanto, foi preciso reforçar esse orçamento, não porque fosse necessário, considerado necessário reforçar o financiamento do ensino superior, mas porque era preciso acudir a coisas que eram inevitáveis porque eram evidentes. E depois, além do mais, há a questão do aumento da população estudantil, não muito acentuado, mas há algum aumento, com uma diminuição também dos recursos, a coisa fica ainda pior. Não é? Depois há um outro documento também da Associação Europeia de Universidades, que eu uso como recurso de referência, porque me parece completamente insuspeito do ponto de vista da análise, de 2013, que diz que, constatou que 13 países dos analisados pela EUA tiveram financiamento público do ensino superior menor do que antes, não é? Portanto, foram reduzindo. De modo que aquele axioma de que eu falei há pouco, ou o pseudo-axioma de que eu falei há pouco, saltamos imediatamente. Então, os outros, se subiram, isso significa que afinal o axioma não é axioma e carece de demonstração, eu diria que sim. Mas quer dizer, se há uns que sobem e outros que descem, isso quer dizer que não há necessidade de todos descerem, como ao contrário do que nos fazem crer, quando nos querem vender outras coisas. Depois há uma chamada de atenção interessante também da EUA, que mostra que há uma tendência, e de facto existe, por parte dos poderes públicos, de tendência mais neoliberal, que corta o financiamento do ensino superior, para considerar que a diversificação da receita que as instituições de ensino superior devem procurar deve ser acompanhada de uma diminuição correspondente do financiamento público, o que obviamente é completamente negativo, porque com menos financiamento público há menor capacidade de captação de financiamento adicional, o que é o diz com toda a razão. Esta tendência para
compensar, através da diminuição do financiamento público, a captação adicional do financiamento privado, é muito interessantemente ilustrada com este gráfico, que é da OCDE, digamos, do Education at a Glance, mais recente, e que mostra que a variação do financiamento privado na educação superior em 2000 e 2009 é esta, ao longo, digamos, para estes diversos países, e reparem que nós estamos a seguir à Eslováquia. Portanto, a contribuição do financiamento privado para o funcionamento do ensino superior teve o segundo maior aumento em todos os países da OCDE que foram analisados neste estudo. E isto tem que ver com aquele eufemismo do cost sharing, que é outra palavra portuguesa muito em voga, que é preciso partilhar o financiamento, porque o financiamento público está cada vez mais escasso, como axiomaticamente se diz, e, portanto, é preciso partilhar o financiamento com a contribuição das famílias e do que mais puder ser de natureza privada, mas fundamentalmente a contribuição das famílias. E, portanto, isto, nós aplicamos isto de uma forma bastante eficiente. Isso é, digamos assim, mais ou menos ilustrado complementarmente com este gráfico que mostra o que foi a tendência entre 2008 e 2011 do financiamento com digamos, o aumento da despesa e a mudança do número de estudantes, a variação do número de estudantes. Em Portugal, por exemplo, aquilo que se verifica é que o aumento da despesa não existiu, o aumento do número de estudantes ocorreu e, portanto, a despesa por estudante diminuiu, naturalmente, porque não houve aumento de despesa. E, portanto, isto vem digamos assim, adicionar um elemento interessante aos outros que já conhecemos. Isto que aqui está é um conhecido estudo do CRUP acerca da evolução do financiamento das universidades entre 2005 e 2011, em que este texto aqui está em milhões de euros, correspondendo ao financiamento deste subsetor do ensino superior, das universidades, e que isto aqui é a variação nominal e isto é a variação real, considerando um conjunto de pressupostos que o grupo usa e que são inteiramente razoáveis, tem que ver com uma série de coisas, não é apenas com o índice de preço ao consumidor, tem que ver com o aumento da massa salarial não compensado, os descontos para a Caixa Geral de Apresentações não compensados, o aumento do IVA e tudo mais do poder aquisitivo das universidades. Vocês encontram aqui uma bossa, que é uma bossa que se justifica pelo chamado tal contrato de confiança que eu falei há pouco. Em 2009, as universidades estavam num estado de pauperação tão grave que em 2010 era preciso dar um balão de oxigênio para o sistema se aguentar, basicamente. Portanto, o que aconteceu foi que o governo pegou em quase 100 milhões de euros e atribuiu de uma forma uniforme a todas as universidades, com um aumento percentual igual para todas, na base da celebração do contrato, que era, supostamente, e pôs muita gente a trabalhar sobre isso, centenas de milhares de horas gastas a prever aumento de formação de terceiro, segundo ciclo, primeiro ciclo, etc., com metas definidas e tal, de que depois nunca mais ninguém quis saber no ano seguinte. Não é? Fizeram-se esses planos, o dinheiro foi atribuído, um show-off muito importante na Universidade da Madeira, com, digamos, uma cerimónia pública de distribuição do dinheiro do contrato de confiança, que serviu apenas para manter o sistema a funcionar mais ou menos com o valor de oxigênio. Porque então a minha tendência, se esquecerem deste pico que está aqui, é uma coisa que vai por aí. Não é? Portanto, andamos cá por baixo em relação a 2005, como se percebe em 2011, e está pior em 2014 e 2015, como facilmente se percebe. Entretanto, o atual governo tem uma proposta de lei de financiamento que depois o secretário de Estado, Ferreira Gomes, diz que não era para ter sido libertada e, portanto, como não era para a gestão pública, foi libertada precocemente e tal. E eu diria que ela tem uma grande virtude. É que, se vocês se lembram, pelo menos aqueles que se lembram, têm idade suficiente para se lembrar-se-ão que quando o Marcelo Rebelo nos conseguiu forçar a todos a implementar as propinas do mundo, foi dizendo nessa altura que as propinas eram para aumentar a qualidade do ensino superior sem cinema. Claramente aquilo que nos queria fazer crer era, digamos, fez crer quem quis acreditar, alguns felizmente não acreditaram, mas também não escreveram muito.
queria fazer-nos crer que o financiamento público não ia diminuir, o que ia aumentar era a receita privada, que depois ia permitir aumentar a qualidade do trabalho em geral das universidades, e do ensino e da investigação. Todos nós sabemos que, ou melhor, alguns de nós sabíamos que não ia ser assim, todos nós hoje sabemos que não foi assim, porque tipicamente toda a receita privada mobilizada teve uma correspondência na diminuição da receita pública que era entregue às universidades, sempre assim foi. Recentemente este governo fez sair um diploma que criou a figura do estudante internacional e que libertou as universidades do teto de propinas que a Constituição nos obriga, porque distinguiu os estudantes que eram nacionais e que têm direitos constitucionais consagrados dos não nacionais, estendeu isso para os da União Europeia, que não têm direitos garantidos pela nossa Constituição e, portanto, aos quais pode cobrar uma propina maior. E com esse estatuto as universidades acharam muito bem, porque, pronto, era uma maneira de captar receita adicional. Digamos que alguns de nós também foram avisando que, à semelhança do que aconteceu com o Marçal para cá, com todos os ministérios e todos os governos do Bloco Central, entretanto, provavelmente iria acontecer a mesma coisa. Excepcionalmente quando a proposta de Ferreira Gomes diz uma coisa absolutamente preclara, transparente e, eu diria, não há nada como honestidade. Portanto, basicamente aquilo que diz é que pretende instituir um mecanismo de capturar parte da receita adicional que as universidades vão mobilizar a partir dessa receita eventualmente adicional. Eu trouxe um gráficozinho com uma folha de cálculo muito simples, que mostra que a partir de, digamos, de 2.000 euros de propina até 7.000 euros de propina, a capacidade de retenção da receita das universidades dessa propina adicional varia de 76% até 58% mais ou menos, e vai diminuindo à medida que a propina vai aumentando, aquilo que fica retido. Um complemento de vista do exterior é um estudo também desenvolvido pela Agência Europeia de Universidades, em conjunto com o CIPES, que é um instituto liderado pelo Alberto Amaral, que não por acaso é também o Presidente do Conselho de Administração da Agência para a Acreditação do Ensino Superior. E nesse estudo é muito interessante porque, basicamente, o que fizeram foi entrevistar muitos dirigentes do ensino superior português que, de alguma maneira, lhes permitiram tirar conclusões acerca do que é que esses dirigentes, não de ser todos grupos, consideram como mais interessante e favorável para o desenvolvimento do setor do ensino superior. E, à partida, parece que é consensual que se considera preferível um financiamento plurianual, portanto, uma base que permita alguma capacidade de previsão de médio prazo sobre aquilo que se deve ou que se pode fazer, com um elevado grau de autonomia financeira, porque isso implica necessariamente a liberdade para administrar o dinheiro da forma que se considera mais conveniente ao desenvolvimento da universidade e dos serviços que ela presta, e a geração de receita sem um receio do confisco, que é exatamente o contrário daquilo que vocês viram que está na proposta de Ferreira Gomes. E eventualmente há aqui um aspecto adicional interessante, que é a eventual vantagem de separar orçamentos, um para o financiamento público, outro para o financiamento de receitas próprias para uma administração independente. De modo que eu terminaria dizendo que provavelmente não é muito difícil, se houvesse algum, eu diria, reunindo dois ingredientes fundamentais. Na minha opinião, como digo, estou só a exprimir opiniões minhas, não é? Com toda a frontalidade. Se reunirmos dois ingredientes fundamentais, que é, um deles corresponde ao sentido genuíno do interesse público, ou do interesse geral, se quisermos, e o outro, algum bom senso, eu diria que era possível eventualmente encontrar consensos, primeiro, baseados num financiamento que premiasse o desempenho, que diria um financiamento por fórmula, com uma parte contratualizada, necessariamente não uma parte que fosse a maioria do financiamento, mas uma parte, apesar de tudo, substancial, porque isso implica a responsabilização, concedendo autonomia, a responsabilização dos dirigentes do ensino superior pelo atingir de metas que são de médio prazo e, portanto, para as quais é preciso planear e trabalhar em função. A instituição do princípio da cooperação em vez da competição, porque a cooperação torna muito mais fácil, ao nível da escala do país, que é a coisa que este governo diz que pretende
mas ao mesmo tempo mina os pressupostos porque introduz de uma forma cada vez mais acentuada a competição entre instituições. É óbvio que é muito mais simples introduzir racionalidade nos recursos na base da cooperação entre instituições do que na base da competição. Admito que alguma emulação é sempre precisa, mas digamos assim, o ambiente da competição, ele próprio manieta a capacidade de decisão de instituições, de estruturas como o CISP ou o grupo de SEI. Embora nós tenhamos todos a consciência de que tudo isto tem que ter como pano de fundo, como digo, um daqueles dois pressupostos, que é o do interesse geral, tem que ter como pano de fundo, obviamente, o interesse no desenvolvimento harmonioso da economia, com autonomia nacional, com capacidade de geração de conhecimento, desenvolvimento de tecnologia própria, que são os ingredientes fundamentais para a autonomia nacional. Não é? E, portanto, isso implica necessariamente trabalhar para o desenvolvimento económico e não encorajar os nossos jovens graduados a emigrarem para inserir outras economias. Depois nós temos investido muito dinheiro a formá-los e a dar-lhes capacidade que depois são outras economias que vão beneficiar. De modo que eu diria, com esse pano de fundo, os pressupostos que eu enunciei para esta última mensagem mais propositiva ganham contornos de maior importância ainda. Então, quando eu digo o interesse público, significa garantir o desenvolvimento económico com a independência nacional. E essas circunstâncias e que estes princípios são passíveis de aplicação, porque aparentemente, de acordo com o estudo que é lá com o CIPOS fizeram, são esses os pressupostos que estão na cabeça dos dirigentes universitários para trabalhar. Com isto, calma. Muito obrigado.